Zibest Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. A batata do Tarcísio de Freitas já vinha assando desde que no mês de julho, meados de julho, o Tarcísio fez uma proposta indecente ao Supremo Tribunal Federal. Ele pediu ao tribunal que devolvesse o passaporte de Bolsonaro para ele ir negociar com Donald Trump o tarifaço que foi imposto por ele ao Brasil. Deixasse o Bolsonaro sair do país para ir negociar o tarifaço. A falta de noção do Tarcísio de Freitas irritou o STF e o colocou muito perto de ser arrolado no inquérito 4995. Agora, porém, o Tarcísio mostra ao próprio Supremo Tribunal Federal que não deveria ter dado tanta corda assim para ele. O que foi que ele fez? Ele simplesmente está pressionando o tribunal, tentando intimidar o tribunal com o projeto de anistia, porque ele sabe que esse projeto é inconstitucional. O STF já disse que vai vetar esse projeto de anistia e ele se reuniu, foi para Brasília, largou o governo de São Paulo aqui, ao Deus dará, e foi para Brasília para cuidar dos interesses políticos dele. Porque ele quer? Ele quer uma anistia em que o Bolsonaro fique inelegível e ele seja o candidato a presidente. Então ele está trabalhando pela candidatura presidencial dele. E dane-se o país, dane-se as leis, dane-se o STF. Hoje, o bolsonarista mais perigoso é o Tarcísio de Freitas, porque ele tem poder. Ele tem simplesmente a caneta Bic preta e vermelha, né, com as cores de São Paulo na mão, que é a segunda caneta Bic mais poderosa do país. E, além disso, ele tem um perfil, uma forma de atuar que, apesar das barbaridades que ele fala, do comportamento tão ruim ou pior que o de Bolsonaro, pilotando uma polícia assassina, genocida, que tem aterrorizado a população pobre de São Paulo, o Tarcísio, ele age como se ele fosse uma florzinha do campo, né? Então, o Tarcísio é alguém muito perigoso, mas agora ele foi representado pelo PT ao ministro Alexandre de Moraes, a representação para incluí-lo no inquérito 4995, inclusive reter o passaporte dele, tá? Proibi-lo de falar com os réus da trama golpista, uma série de coisas, tudo isso está pedido. O que acontece? Tudo que foi feito pelo STF até agora, nesse inquérito 4995, vem de pedidos do PT, que sabe o que o tribunal está precisando naquele momento e foca ali, e vai lá e dá a provocação da qual o Supremo precisa. E agora o PT acaba de oferecer a provocação para tomar providências. Finalmente, vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você.
fundador dessa cidade, Brasília, onde estamos. O JK anistiou militares que haviam tentado um golpe, inclusive sequestrando aviões da FAB para bombardear o país. Uma vez anistiados, eles tentaram e conseguiram, dessa vez, um novo golpe, que foi o de 64. Então, portanto, está provado historicamente que impunidade serve apenas para alimentar e fortalecer militares golpistas. O governador paulista Tarcísio de Freitas tentou pedir ao STF a autorização para Jair Bolsonaro viajar aos Estados Unidos e negociar a taxação com Donald Trump. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. O repórter Afonso Marangoni, em Brasília, tem todos os detalhes ao vivo. Afonso, boa noite. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. De acordo, portanto, com essas informações, o governador de São Paulo telefonou para ministros do Supremo Tribunal Federal com essa proposta de que Bolsonaro pudesse viajar aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Donald Trump. O argumento de Tarcísio é que o Bolsonaro teria capacidade de negociar com o republicano em relação a essas tarifas. Bom, a proposta de Tarcísio não foi bem recebida pelos ministros que ele consultou. Eles, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, que divulgou essa informação, consideraram a ideia fora de propósito. Lembrando que o ex-presidente está com o passaporte apreendido e proibido, de viajar para fora do Brasil. O senhor tem sido criticado, especialmente pelos bolsonaristas, que eles diziam que a negociação tem que ser pela anistia, tem que ser anistia ou nada. Como é que o senhor vê isso? Isso é questão de ponto de vista, assim, nesse momento eu tenho que olhar o estado de São Paulo. Eu sou governador do estado, existem interesses que precisam ser preservados, interesses das nossas empresas, dos nossos produtores, e é isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. Eu estou falando de empregos, estou falando de paz de família, então nesse momento é a defesa que eu estou fazendo. O senhor tem a dizer, governador, sobre a questão do STF? O senhor realmente procurou o STF para tentar negociação? Eu fiz alguma petição lá, peticionei alguma coisa? Não, né? Isso é bobagem. Protocolei ontem uma representação junto ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para que seja investigada essa ação do governador Tarcísio de Freitas interferindo no judiciário, interferindo inclusive no poder legislativo. Eu acho que ele está configurando o crime provável de obstrução de justiça. Por quê? Primeiro, ele foi até Brasília tentar recuperar o passaporte do Bolsonaro para que ele pudesse viajar aos Estados Unidos. Veja, posteriormente se descobriu uma carta em que o presidente solicitava eventual asilo junto à Argentina. E agora ele foi até o Poder Legislativo em Brasília, articulou com partidos políticos para supostamente organizar uma maioria na Câmara que aprovasse anistia para os criminosos que tentaram o golpe de 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente da República. Isso significa intervenção em dois poderes, interferência junto ao Legislativo para articular uma maioria pela anistia, interferência no Poder Judiciário, que nesse momento faz o julgamento em relação aos réus do 8 de janeiro. A Constituição Federal diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos e não pode haver interferência. Essa interferência configura o crime de obstrução de justiça e por isso eu peço ao ministro Alexandre de Moraes duas coisas. Primeiro, que ele se dirige ao Ministério Público Federal para investigar com que recursos o governador que abandona aqui o Estado, que vai lá com um uniforme de governador para disfarçar sua farda golpista, com que recursos ele viajou. Segundo, que se tomem medidas cautelares em relação ao governador para que ele não continue com essas ações de tentativa de obstrução de justiça, inclusive porque o processo ainda não foi concluído. Primeiro, a retenção do passaporte ou dos passaportes do governador para que ele não possa ir para o exterior, eventualmente articular com o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. Segundo, que ele se abstenha de qualquer relação, qualquer contato com réus e investigados nesse processo. E, por fim,
que, caso ele reincida, caso ele prossiga nessas tentativas, que possa ser, inclusive, decretada a prisão preventiva dele. Pois é, a batata do Tarcísio vem assando há algum tempo. Ele já, quando Trump emitiu aquela nota ameaçando o Brasil, o Tarcísio compartilhou a nota do Trump e disse que o Bolsonaro deve ser julgado pelo povo brasileiro, concordando com as sanções que os Estados Unidos, o Trump, estavam impondo ao Brasil. Está aqui, aqui a carta do Trump, eu vou até abrir aqui. Diz o Trump que o Brasil está fazendo algo terrível, tal, deixem o Bolsonaro em paz, tarifas, não sei o que lá. Muito bem. Aí o Tarcísio diz o seguinte: com a palavra, o presidente Donald Trump e Jair Bolsonaro devem ser julgados somente pelo povo brasileiro. Isso enquanto o Trump estava colocando tarifas enormes em cima do Brasil. Aí o Tarcísio, vendo que pegou mal, ele foi negociar com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, que é quem, na prática, está sendo o embaixador do Brasil, porque o Brasil não tem, o Trump não indicou embaixador para o Brasil. Tem um encarregado de negócios lá para cuidar puramente de questões comerciais. Aí o Tarcísio foi lá negociar com ele sobre tarifas e tal, quando ele viu que pegou mal, né, essa postagem dele, e ele tentou convencer o STF a autorizar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, como você viu. Nesse momento, houve a representação de Lindbergh, houve um grande movimento aí, inclusive os ministros do STF ficaram extremamente irritados com ele por ter feito uma proposta indecente dessa. O PT entrou com ação no STF contra o Tarcísio, já naquele mês, pedia investigação por obstrução da justiça, e na petição ele disse que o Tarcísio procurou o ministro Supremo para que Bolsonaro, que está impedido de sair do país, tivesse autorização de viajar. Bolsonaro é réu no caso da trama golpista, etc, etc. A articulação citada por Lindbergh, em que Tarcísio procurou o ministro do STF, foi revelada pela Mônica Bergamo, como você viu. E agora o Rui Falcão, ele acionou o STF contra o Tarcísio de novo. E é o PT adiantando a bola, porque o Tarcísio já começou a chamar a atenção lá em julho, quando ele fez essa proposta absurda de mandar um sujeito que está sendo processado criminalmente vá negociar em nome do Brasil sem ter mandato nenhum para isso, né? Aqui está a representação do Rui Falcão, de 6 páginas, contra Tarcísio Gomes de Freitas. Ele se dirige ao ministro Alexandre de Moraes e diz, no primeiro dia do julgamento da ação penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio público, pelos fatos que culminaram com 8 de janeiro, foi amplamente noticiado que Tarcísio deslocou-se a Brasília com o objetivo de articular junto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e lideranças do parlamento, interferência direta no Poder Judiciário, com o pretexto de tramitação de um projeto de anistia destinado a beneficiar Jair Bolsonaro. Essa articulação ocorre simultaneamente ao julgamento em curso nesta Suprema Corte, e reportagens de veículos como CNN, Brasil, G1 e Estado de São Paulo confirmam que a presença de Tarcísio em Brasília visava mobilizar apoio parlamentar para uma anistia ampla. O episódio, portanto, vai além da liberdade de expressão e de atuação política, pois consiste em interferência direta na jurisdição. A Constituição Federal consagra no artigo 2º o princípio da separação de poderes. A conduta descrita pode configurar obstrução da justiça, nos termos da lei. A obstrução não se limita a ocultar provas ou ameaçar testemunhas. Abrange também qualquer ato capaz de embaraçar a persecução penal ou neutralizar a eficácia da justiça. Ao tentar aprovar uma anistia enquanto se realiza um julgamento, o governador busca criar um atalho político para impedir a conclusão da persecução penal e do próprio julgamento, né? A jurisprudência dessa corte admite que pressões externas, quando dirigidas a comprometer a independência judicial,
podem caracterizar a obstrução da justiça, conforme objeto de investigação no inquérito 4995. Portanto, ainda que disfarçada de atuação política, a conduta de Tarcísio de Freitas deve ser investigada sob a ótica penal, com agravante de extrapolar as atribuições e competências de governador. Então, aqui ele vincula com a ação penal 2668, que é a ação penal do golpe, mas isso só em relação ao assunto. Mas a violação mesmo está no inquérito 4995. E aí você viu todos os riscos que o Rui Falcão falou. Então é uma ação muito contundente, se soma a essa representação, a representação do Lindbergh, e tudo isso está na mão do Moraes para ser usado na hora certa, porque o processo não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Só que agora essa questão da anistia se tornou premente. Então, a tramitação da anistia, se continuar, vai fazer com que na verdade, o Tarcísio já está no inquérito 4995. Ele está como o Bolsonaro ficou um bom tempo, né, que foi informalmente, e depois foi arrolado oficialmente no inquérito, começaram a sair medidas contra ele. O Tarcísio já está lá, o Flávio Bolsonaro já está lá. Eu apurei isso ontem porque eu estava com uma dúvida. Eu falei, poxa, mas deixaram o Flávio Bolsonaro de fora? E aí as minhas fontes me indicam que eles já estão lá. Aí é tudo questão de tempo para colocar o nominho deles no papel. Mas já estão lá e o Tarcísio já está lá. Uma curiosidade, foi uma fala do José Dirceu, que eu achei muito inteligente, que é a seguinte. Ele diz que o Tarcísio é uma ficção e por isso ele precisa do Bolsonaro. É verdade, porque o Tarcísio é um político que não existe. Ele caiu de paraquedas, foi lá, o Bolsonaro indicou ele para governador de São Paulo, o pessoal foi lá e votou nele. E a mesma coisa agora para presidente, vão fazer a mesma coisa, e isso, de certa maneira, aconteceu com a Dilma Rousseff, guardadas as diferenças entre os indivíduos, os personagens, mas a Dilma Rousseff também era uma desconhecida, era uma burocrata, e foi transferido o apoio político do Lula para ela. Então, o Tarcísio ele não pode nem sonhar em brigar com o Bolsonaro. Por isso que ele está preferindo se indispor com a maioria dos brasileiros e tentar lá na frente consertar alguma coisa, para, inclusive, ele se livrar do Bolsonaro, como você vai ver. O líder do PL diz que a anistia, não, o tal do Sóstenes, não será votada antes do julgamento. Eles recuaram, fizeram um recuo, mas o papel do Tarcísio, as digitais dele estão nesse processo. Isso não vai ser esquecido. O Tarcísio, ele jura fidelidade a Bolsonaro para aposentá-lo e ser o candidato. Então ele foi para Brasília porque o que ele quer? Ele quer que anistie o Bolsonaro sem devolver. Ele sabe que direito político não vai devolver. Bolsonaro sai da cadeia, ele fica bem com os bolsonaristas. Ele libertou o Bolsonaro e aí, dali para frente, ele é candidato a presidente. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, graças a esse movimento do Tarcísio, que conseguiu isso que ele conseguiu, parou de hostilizá-lo. E isso retira a candidatura do Eduardo Bolsonaro à presidência, que ele prometeu fazer para confrontar o Tarcísio. E agora o Eduardo Bolsonaro voltou às boas com o Tarcísio, e o Tarcísio, como eu disse, é muito perigoso, porque ele tem o poder do estado mais rico da federação na mão. Muito cuidado com esse cara e o STF que tome alguma medida para fazer esse sujeito se acanhar antes que seja tarde. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.